Estamos aqui hoje com o Dr. Rubem Ferraz de Oliveira, procurador de Justiça aposentado, que muito nos honra com sua presença, atendendo o nosso pedido para fazer parte do projeto Memórias dos Aposentados. Dr. Rubem é nosso amigo, colega e conhecido há muitos e muitos anos. Trabalhamos juntos na equipe, ele de diversos e eu na equipe de repressão a roubos. Tivemos contato no órgão especial e a sua presença aqui é fundamental para que ele nos conte como foi o desenrolar de sua carreira e a sua passagem no desenvolvimento dessa nossa missão de promotor de justiça. Muito obrigada pela presença, Dr. Rubem. Na verdade, eu fui antes escrivão de polícia. Fui bancário, né, escrivão de polícia. Na época, existia limite de idade para ingresso no Ministério Público. 35 anos, eu não sei se ainda vige isso, acho que não. Mas corri e entrei no cargo de escrivão de polícia para assegurar esse tempo. Fiquei 5 anos, ingressei no dia 11 de setembro, um dia até meio fatídico aí na história, né? E tive uma carreira de que só me orgulho no Ministério Público de São Paulo. Dei o que eu pude de mim, né? Até com muito esforço pessoal, no que me foi possível, reconheço as minhas falhas, né? Mas eu fui promotor em Guarulhos, substituto em Guarulhos, por 2 anos mais ou menos. Consegui então vir para a capital, que é aqui como auxiliar, um promotor designado nas varas, porque tinha muita demanda na capital na época e o interior não precisava de tanto. E daí, então, vieram as promoções. Fui promotor de José Bonifácio, primeira instância. Primeira instância, né? Segunda foi Santo André, auxiliar. Terceira, Guarulhos, novamente. E quarta, especial da capital. E depois, procurador de justiça, né? À época, eu diria até que um golpe de sorte, veio o Marinzão, né? Que baixou o limite de idade para 30 anos. Então, isso deu uma abertura na carreira e eu estava mais ou menos na frente e consegui ingressar, nessa época, no Ministério Público de São Paulo. Os cargos importantes que eu atributo, fui comissão de concurso do 80º, né, em 1999, 2000. Fui secretário executivo da Procuradoria de Crimes... brincava, chamava de resíduo, tinha equipe de roubo, de estelionato e o de delitos diversos. Fui secretário lá por 2 anos, reeleito por 2 vezes, fui também do órgão especial por 2 vezes, né? São os cargos que eu exerci no Ministério Público de São Paulo. Então, voltando um pouquinho, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência lá atrás, no começo, lá em 1980, como substituto, Isso, depois como titular. foi realmente difícil. Você fez atendimento ao público, o senhor teve... Exatamente, visitas à cadeia pública. Isso. Foi realmente muito difícil. Eu até tive a vantagem de ter uma experiência de escrivão de polícia anterior. Na fase de inquérito policial não me foi muito difícil, mas era muito trabalho, né? Trabalhava sábado, domingo, segunda, para tentar não deixar afundar a promotoria, né? Depois, eu e mais outros colegas, o Luiz Flávio Gomes, que hoje é magistrado, hoje já aposentou, nós viemos em São Paulo pedindo, olha, Guarulhos não tem condição de prosseguir do jeito que está, ou você põe mais promotores lá ou vai afundar. Puseram mais 2, eram 4 motoristas, para ser 6, diminuiu bastante, né? De lá, substituto, eu vim para a primeira instância, que foi o José Bonifácio. Não cheguei a ir, José Bonifácio, porque não precisou, lá tinha um promotor que acumulava, salvo engano, eu diz o nome dele, né? Da comarca vizinha de Mirassol. E eu fiquei aqui na capital durante todo esse tempo de primeira instância. E veio segunda instância, que foi Santo André, depois Guarulhos novamente e capital, né? O senhor chegou a fazer tribunal do júri? Fiz 33 júris em Guarulhos, né? Foi uma experiência fantástica, né? Muito boa, né? E aprendi bastante. Fiz poucos, podia ter feito mais, mas eu também acabei saindo rápido de Guarulhos. Como eu disse, veio o Marinzão aí, a coisa liberou e eu acabei meio empurrado aí, fui com bastante rapidez, deve ter ficado pouco tempo em Guarulhos, podia ter ficado mais um pouco, seria melhor para mim. Mas aqui eu não vim para o júri em São Paulo, vim para uma das varas criminais, né? Essa primeira fase da sua carreira, tem alguma história que o senhor se recorda, que gostaria de registrar? Não necessariamente alguma coisa que tenha marcado, não necessariamente, era uma comarca difícil, mas uma rotina assim, constante e frequente, sem casos de grande repercussão, né? Fazia a promotoria e acumulava menores também, mas
deu para tocar, mas não teve assim, grandes casos, né? Aqui em Santo André também não teve, né? Guarulhos, voltei novamente, aí que eu completei os 33, no júri, em Guarulhos eu fui realmente para a promotoria do júri. Depois vim para a capital, né? Como que foi a promoção do senhor para a segunda instância? Por incrível que pareça, todas por antiguidade. Eu cheguei a não assumir e a instância seguinte por antiguidade, como eu disse, o Marizão abriu bem a carreira e eu cheguei a ficar 3 semanas numa instância e já ser promovido por antiguidade para a instância seguinte. Tão aberta que estava a carreira à época, né? Como é que foi? Foi interessante, né? A gente mal tinha tempo de estar acostumando com a já ia para outra, mas também isso fechou rapidamente. Hoje parece que a coisa está muito mais difícil, né? As promoções estão muito mais demoradas do que aquela época, que realmente o Marizão veio. Marizão era o título que deram a esse ato do governador, então, Marim, né? Que baixou a aposentadoria então isso deu essa abertura na carreira, né? Santo André eu tive muito pouco tempo, rotineiro também. Em Guarulhos eu voltei para o júri, né? E tive casos que me fascinava realmente o júri. O júri sempre teve muitos inimigos no Brasil, menos eu, porque eu sempre gostei muito do júri, sempre acreditei piamente na justiça das decisões do júri, né? Chamado julgamento do coração, né? Que é feito não por um juiz, mas por 7 pessoas. E às vezes o promotor se frustra um pouco, porque geralmente não são raros os casos em que a gente percebe que foi benevolência demasiada do jurado. Mas ainda assim eu acredito no Tribunal do Júri como uma conquista realmente da civilização e da democracia. O senhor gostou de fazer? Muito, muito mesmo. Aí eu vim para a capital aqui, eu tive como procurador casos chegaram a ser notáveis, né? Por exemplo, o caso da Suzana Richthofen veio para mim. Né? Como é que foi, doutor? Foi, na verdade, eu já era procurador, foi no caso de recurso, né? Um dos 9 casos do chamado famoso Chico Estrela, o bandido do parque, o Monico do parque, também veio para mim. Né? Veio para mim o caso do Matheus Meira, aquele que metralhou o Cine Morumbi, matou 6 pessoas, parece. Né? E, por fim, veio para mim também o caso da Carla Tchepolina. Foi o grupo que eu fiz antes de aposentar, que me deu muito de sabores, mas que não vem ao caso aqui. E aquela que matou o Coronel Biratã, que teria matado o Coronel Biratã, ela foi absolvida, né? E parece que está havendo recursos do Ministério Público. Esses casos foram mais notáveis. Fora disso, era uma rotina comum mesmo de... Pois não. Não, como é que foi tratar desses casos na segunda instância? Na verdade, eu sempre adotei uma posição de que a justiça deve ser igual para todos, não importa se o camarada, o réu é importante ou se deixa de ser, deve ser tratado com igualdade e com isenção. Mas você não pode deixar de preocupar um pouco quando a repercussão é muito grande, como esses casos, né? Exatamente, uma repercussão muito grande, então você às vezes tem que ter muito mais cuidado ao fazer um caso desse, saber onde pisa, o que fala, porque na verdade vai cair na imprensa. Então é conveniente que se faça com muita moderação e equilíbrio, mas sempre ansiando pela justiça, aquela justiça que os juízes naturalistas privilegiam, aquela justiça abstrata. Eu ainda acredito nela. Hoje tem muita gente que não acredita, acha que a justiça é um instrumento a mais de convívio social. Não é só isso, é muito mais do que isso, na minha avaliação. Né? Eu ainda acredito naquela justiça abstrata, divina não misturo alhos com bugalhos, divina é para a religião, mas é uma justiça que ela deve ser feita da melhor maneira possível, e essa foi a minha ideia. Eu consegui sair do Ministério Público e hoje pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, certo que eu não fiz nada que, pelo menos conscientemente, que pudesse ser considerado, na minha avaliação, uma injustiça ou um caso demasiadamente draconiano, digamos assim, como tem muito promotor, infelizmente, que gosta de fazer isso. Como é que foi a participação do senhor no órgão especial? No órgão especial também foi interessante, eu estive lá, né? E apareceu até um outro maluco para me sugerir que candidatar minha Procurador-Geral de Justiça. Eu falei, olha, nem pensar, nem por brincadeira, de maneira alguma. É um cargo que a injeção política é grande, não há que se negar isso, existe mesmo, e eu não sou talhado para isso, não sou talhado para isso, eu realmente não tenho muito jogo de cintura para um cargo desse. Eu agradeci os colegas que me sugeriram isso, né? Mas não, deixa isso para lá, eu não vivo bem com isso. No Egresso Conselho também o senhor participou? Não, conselho não, só no órgão especial. Só o órgão especial. Como membro eleito, não nato, né? Bom, e aí, depois como é que foi ali na segunda instância, mais para o finalzinho? Mais para o finalzinho é aquela rotina de sempre, excetuando esses casos que eu digo mais notáveis, era uma massa de trabalho
que daria até para a gente dar conta, principalmente depois que inventaram o computador, né? Porque antes era uma loucura, era ali na unha mesmo, na maquininha de escrever, não é? E eu fiquei, sim, é bom lembrar, no tempo da Delitos Diversos, a não ser quando eu estava como coordenador, eu fiquei só com entorpecentes, não é? E fiz uma experiência muito grande em entorpecentes. Tinha até convite dos Estados Unidos para ir lá fazer palestra sobre entorpecentes no Brasil, né? Morro de medo de avião, não quis. Aí eles fizeram essa mesma palestra, trabalho que eles faziam lá, eles fizeram no Brasil e eu fui. Tomei coragem, entrei no avião e fui para Brasília, às expensas do governo americano, hotel e tudo. E foi também uma experiência muito boa, né? E fez a gente ver que lá o tratamento com entorpecente é muito diferente do daqui. Lá o policial não está atrás de pacauzinho de maconha nas esquinas, a coisa lá é navios de maconha, é coisa desse tipo. E esta realização no Brasil deveu-se ao fato de o Brasil ser rota. Então eles fizeram isso nos Estados Unidos, depois fizeram nos países produtores e rotas, né? O Brasil entrou como rota, não como produtor, porque o Brasil, tanto quanto se sabe, ou se sabia na época, não produzia cocaína, mas era a rota devido à grande malha rodoviária, grande fronteira. Tudo. Então essa experiência foi muito boa para mim. Eu tive convite de colegas para escrever livros sobre entorpecentes, eu nunca quis, porque eu acho que, como diz verba voa, as palavras voam, você fala uma coisa hoje, amanhã já esqueceu. Escrito é o que fica e pode até te causar algum problema depois. Né? O senhor trabalhava no combate ao crime organizado? Não. Ao entorpecente só. Tá. Ao entorpecente. Né? Eu criei assim, um estilo que acabou até pegando. Sabe, a denúncia não precisa ser fundamentada. A denúncia é uma proposta que quando faz, fundamento é depois. E eu criei que a denúncia deveria ser fundamentada quando fosse tráfico de entorpecente. Porque o camarada estava com uma quantidade que podia ser tráfico ou uso, diferenças enormes de pena. Né? Eu acho que o réu tinha um direito, entre aspas, aí, de pelo menos se fundamentar por que estava sendo tráfico naquele caso e não propriamente uso, que geralmente é o que os advogados usavam. Não, era para uso, aí os caras com 2, 3, 4 quilos de maconha era para uso próprio. Ninguém acredita. Mas, por exemplo, passou a ser jurisprudência em São Paulo que a denúncia por tráfico deveria ser fundamentada. Né? Eu tive até colega que criou um problema porque ele denunciou sem fundamentar, né? E essa denúncia foi rejeitada, dizendo que precisava ser fundamentada. Então, essa jurisprudência se firmou. Eu não sei o que ela deu depois que eu saí, mas denúncia que, historicamente, nunca foi necessário ser fundamentada, que é uma proposta de acusação que eu faço para fundamentar ou não depois no curso da instrução. Mas a denúncia já entrar fundamentada, isso foi jurisprudência que eu acabei criando, sem querer. Né? O senhor se recorda dos chefes, procuradores gerais, corregedores? Pouco. Eu sempre fui um pouco avesso a isso. Eu entrava lá, meu negócio é derrubar a pilha de processo. E para isso que eu vim com o Ministério Público de São Paulo. Então, negócio muito corredor, muito tapete, não era muito comigo, não. É? O cenário político dentro do Ministério Público... Eu sempre procurei ser o mais alheio possível. As 2 vezes que eu fui eleito órgão especial, outros colegas que me impuseram que eu fosse. Eu falei, eu não vou porque eu não vou fazer campanha, não vou pedir voto para ninguém. Os colegas pediram e eu acabei sendo eleito. Né? O senhor fez muitos amigos no Ministério Público? Muitos mesmo. Só amigos, né? E hoje, gente que é o dinossauro aí de outras épocas, não tem mais muito relacionamento com a moçada nova que está aí. Né? Mas os amigos foram muitos, inimigos, eu acredito que o promotor sempre consegue algum. Está no encargo de acusar, tem que ter quem não goste dele mesmo. Mas também eu não tive muitos, não. Tanto quanto eu sei. O senhor chegou a trabalhar, se afastar da carreira? Não. Outra coisa também, eu tive oportunidades, tive convites, até para uma Secretaria de Estado. Quando o secretário de Assuntos Penitenciários estava balançando, a Nakamura, ele me sugeriram que eu fosse. Eu falei, nem brinca com isso. Aqui é 90% de trabalho e 10% de encrenca. Lá é 10% de trabalho e 90% de encrenca. Então, estou muito bem fora disso, estou muito velho para essas coisas, né? Mas tive um convite, pessoa extremamente importante e com força para que eu aceitasse o cargo de secretário de Assuntos Penitenciários. E eu recusei, porque achei que era muito trabalho e muita encrenca para o meu gosto. O senhor já era sócio da associação? Do Ministério Público? Já era. Fui. O senhor frequentava a associação? Muito pouco. Nas festas, das crianças pequenas, na festa da Páscoa, lá na sede de Campestre, mas nunca fui muito de festa, não sou amigo. Grupos de estudos, o senhor chegou a frequentar? Não cheguei a frequentar, nenhum deles. Trabalhos, eu fiz um que me marcou. Eu preocupado
aliás, me dizia que esse é o trabalho de quem não tem muito o que fazer, né? Com os pequenos equívocos que se cometem no dia a dia e que passa porque é pequeno. Eu fiz um trabalho sobre isso que foi muito elogiado, foi publicado no Jornal da Associação, e eu até dei um título ao trabalho de um verso do Salomão, que diz assim: apanhai minhas raposinhas, elas estragam nossas vinhas estão em flor. Preocupado o rei Salomão, que era também um líder religioso, com os pequenos pecados de Israel, não com os grandes, né? Então, esse trabalho foi sobre esses pequenos equívocos que nós cometemos no dia a dia, sem nem perceber. Nós cometemos, juiz comete, perito comete, no campo de perícias, no campo de armas, no campo de entorpecentes, né? Então, há muito equívoco, e graça por aí, e continua existindo. Perito, por exemplo, que não sabe distinguir o que é um cartucho, de uma munição, de uma bala, de um projétil. Então, eles confundem as coisas com a outra. Por exemplo, equimose e hematoma são duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Todo mundo diz isso, até peritos chamam de hematoma, de equimose. Então, sobre esses equívocos, eu fiz esse trabalho, foi muito elogiado. Eu tive até comunicação de colegas de outros estados, cumprimentando, etc. E eu soube até que houve procuradorias que distribuíam aquilo para todos os colegas de outros estados, para que evitasse esses pequenos equívocos. O senhor estudou bastante? Estudei bastante. E na verdade, eu peguei nessa época que eu estava na parte administrativa, vi uma cota de trabalho que não era tão grande. E tinha tempo sobrando, eu ficava olhando, todos os processos passavam por mim, eu ficava olhando as bobagens que a gente faz sem perceber que está fazendo, né? Por exemplo, o policial não sabe distinguir o que é um choque, o que é uma colisão, o que é um abalroamento, são três coisas absolutamente diferentes. A colisão é frente a frente dos carros, o abalroamento é incidência lateral e o choque é com obstáculo fixo, seja poste, muro, parede, árvore. E ninguém, até os peritos, confundem isso, como o caso da hematoma e da equimose também. Então, essas preocupações que eu tive, e eu sei que até hoje elas graçam por aí, tem gente que ainda me lembra, Rubão, e as raposinhas e tal. Mas foi mais uma brincadeirona que eu fiz para ser publicado. Na verdade, eu tinha 700 erros. 700 equívocos que nós cometemos diariamente, nas minhas anotações. Mas eu fiz um compilado para ser publicado no jornalzinho da associação, não foi tão grande, eu fiz uns 70, 80 só, aqueles mais graves, mais crassos que nós cometemos por aí, né? Eu acho que nós não temos direito de cometer nem pequenos erros, os pequeninos pecados de Israel, como preocupou o Salomão. Quem sou eu? Estou muito longe dele em termos de sabedoria, mas ele preocupava com isso e eu também acabei preocupando. Foi o trabalho que eu fiz, eu nunca gostei muito de escrever, não. Nunca escrever, né? Então, tem gente que escreve por metro quadrado. A chance de falar bobagem é tão grande que você não imagina. Tu mais fala, mas escapa coisa que não devia ter sido dito, né? Então, eu nunca gostei muito de escrever. Fiz esse trabalho porque a associação me pediu. Eu mostrei para um colega, faz um compilado disso aí para a gente publicar e tal. E houve colegas, eu só preciso citar o nome, Carlos Frederico Coelho Nogueira, que era um grande pesquisador, sugeriu que eu fizesse um trabalho desses equívocos que eu tinha. Eu falei, não vou fazer, um livro, né? Sobre os equívocos que a gente comete no dia a dia e deixa para lá porque são pequenos. Aliás, na minha leção, nem pequeno não são, não existe pequeno pecado, nem pequeno, nem pecado grande, é tudo a mesma coisa. Certo, doutor. Alguma consideração final para encerrar? Dizer que foi a parte mais importante da minha vida, esses 32 anos que eu estive no Ministério Público de São Paulo, 32 anos, né? Encerrei a carreira galhardamente, eu acredito, na minha avaliação, apenas para minha satisfação pessoal, né? E não teria feito outra coisa melhor na minha vida que não prestar ao Ministério Público de São Paulo, e disso eu vou me orgulhar enquanto eu viver, ainda que Deus me conceda uns 100 anos de vida, 150, como meu pai viveu, 112, tá? Então, na verdade, foi uma fase importantíssima da minha vida, só tenho que me orgulhar, dediquei o quanto eu pude dentro do maior correção, maior lisura possível, ressalvadas as minhas falhas, as minhas fraquezas, que eu reconheço, que são até maiores que eu gostaria que fossem.